Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan. Hoje, dia 22 de julho, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise de Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov acabou sentindo, né? Semana passada, ali a região dos 129.800, ali próximo dos 130 mil. Teve ali um movimento de correção no dia 18, né? Esse movimento aqui mais forte. Bem, ainda vejo espaço, tá? De um pouco mais de correção aí pro índice, né? Então, até os 38% ainda vejo que tem espaço de correção, mas não desconsidero, tá? Se eu for num curto prazo, né? Por exemplo, um gráfico de 120 minutos, o índice ainda voltar para testar novamente aquela região ali dos 129.800, tem aqui também os 128, né? 128.700 ali. Então, não desconsidera a possibilidade ainda de um teste deixado no topo deixado recentemente. E aí, se ele falhar no teste do topo, quem sabe a correção indo buscar aquela faixa ali de 38% de toda a pernada de alta, tá? Então, no curto prazo, eu até começo a ver aqui mais como uma região de suporte, tá? Apesar de ainda entender que tem espaço de correção. Talvez essa correção não venha numa linha reta, tá? Ele pode sim ter um movimento parecido com esse para depois tentar mandar para baixo novamente. Então, ficar atento ali, porque no momento estamos em região de linha verde e o índice aí, né, o Ibovespa, tendo uma reação nesta região, tá? Vamos acompanhar principalmente quando ele volta para testar esse 128.300 até a região dos 128.800, né? Testar esse pivôzinho aqui em tempos gráficos menores que ele perdeu. Chegando lá, vale a pena ficar de olho, tá? E então, região de resistência nos topos anteriores, entendo que ele pode sim voltar para testar no movimento de curto prazo, e aí chegando para testar os topos anteriores, a gente acompanha ali a reação do preço. Gráfico do dólar, pegar o gráfico WDL FTSE, gráfico diário. Bem, o dólar, pessoal, o dólar acabou segurando na faixa ali dos 5.400, rompeu, né, aquela região dos 5.470, 5.480, né, 5,48, 5,47, dessa esticada aqui de alta, tá? Só que aí tem um detalhe, né? Quando eu pego toda essa movimentação de queda, né, que o dólar fez lá dos 5,70 até a mínima aqui no 5,40, né, 5,38 mais ou menos, eu vejo que o dólar está numa região de retração dessa pernada de queda, então ali cerca de 61,8, é uma região que no curto prazo ele tende a ter uma certa dificuldade, tá? Tanto que eu vejo que o dólar ele pode, por exemplo, voltar para testar novamente essa faixa aqui de preço 5,49, 5,50 como suporte. Então seria basicamente algo parecido com isso. E aí, se por um acaso ele formar um pivô acima dessa região que ele rompeu no curto prazo, aí sim eu vejo uma possibilidade desse dólar dar uma esticada ali para testar novamente esta região do 5,60, e se rompido, até mesmo voltar lá para a faixa do 5,70, tá? Então, no momento, eu vejo o ponto atual do dólar mais como uma região de resistência, onde a ideia seria voltar para testar de novo a faixa de 5,50, tá? E aí, chegando lá no 5,50, 5,48, nós acompanhamos ali qual vai ser a reação do dólar, tá? Então, o dólar sugerindo a movimentação de correção, primeiro ponto de parada aí para o dólar, testar esse pivôzinho no 5,53, e aí, se perdido, 5,50 a 5,48 ali, vejo como próximos pontos de parada pro dólar, tá ok? Bem, trouxe dois candidatos aqui no dia de hoje, né? Conforme a gente sempre traz aqui todas as semanas. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção, e é um candidato de compra, é o gráfico de Santos Brasil, né? STBP3, tá? Vamos lá, Santos Brasil, né? Vem numa movimentação forte ali de alta, topos e fundos ascendentes, recentemente rompeu ali a casa dos R$ 14, tá em topo histórico, né? Então, movimentação forte ali de alta. Rompeu os 14 e voltou para testar e por enquanto está segurando, tá? Então a ideia aqui para Santos Brasil é voltar para testar novamente esses 15 e 30. Entendo que ele está formando um pivôzinho por aqui. O ideal seria que ele nem voltasse mais abaixo aí dessa região dos 14, tá? Então precisa de permanecer acima dos 14. Primeiro alvo, testar as máximas aí nos 15 e 30. E aí vamos ver se ele consegue romper, dando continuidade na sua tendência de alta, tá? Então, candidato tendência de alta, rompeu o topo anterior, voltou para testar região ali de topos rompidos, já começa a ter uma reação. Vamos ver se ele consegue ir lá para testar o topo e quem sabe dando continuidade na sua tendência ali de alta.
Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Braskem, e aí é um candidato mais pelo risco, né? Mas eu entendo que está em uma região de suporte. Se eu pegar o gráfico semanal, ele está em região de fundos anteriores, né? E se você pegar o histórico ali, o que ele tem feito nesta faixa verde, ele tem segurado na região de fundos anteriores, tem feito ali movimentos bem interessantes de alta, né? Então a relação risco-retorno ali começa a ser favorável para a compra, porque se ele der uma puxada parecida com as anteriores ali, onde ele chegou a puxar quase 60% ali de alta, tá certo que não deu continuidade, não entrou em tendência, né? Mas é uma região que ele tem respeitado, essa faixa dos 17,50, tem tido ali bons movimentos, tá? Então é uma região que me chama atenção para compra sim. Ele ainda tem alguns pontos de atenção pelo gráfico diário, então ele tem essa linha vermelha que ele bateu cabeça, mas repara o seguinte, né? Ele vinha nessa movimentação de queda e fez um repique, segurando ali na região de fundos anteriores, e recentemente ele deu essa puxada de alta, bateu cabeça na linha vermelha, é verdade, mas voltou para testar aqui uma região que ele rompeu. Entendo que ele pode sim estar formando um pivô para tentar testar de novo esse topo deixado recentemente nos 19,70 e depois aqui a região dos 20,70. E aí, se romper essa região de 20,70, ele pode andar bem, tá? Então, pelo menos ali tentando buscar a região de 20,70, 20,65, né? Esse topinho que ele deixou por volta do dia 17, dia 20 de maio. Então, vejo que é um bom candidato sim Braskem e está em região de fundos anteriores, onde ele já tem respeitado há algum tempo, tá? Então, Braskem aí é o segundo candidato que eu vejo em um ponto bem interessante de preço. Vamos ver se ele vai ter força aí para segurar mais uma vez e quem sabe puxar pelo menos ali próximo dos 20,60, 20,65. E se rompido pode andar até mais ali, dependendo da movimentação que Braskem faça aí nos próximos dias. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Então, vou pegar aqui o gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal. S&P 500, semana passada ali renovou máxima histórica mais uma vez, né? Então, deixando a máxima ali próximo dos 5.670. Desde então, ele vem no movimento de correção. Voltou para testar esse topinho, né, esse pivôzinho que ele tinha rompido nos 5.500 e por enquanto está tendo uma reação, tá? Entendo que pela tendência do S&P 500 aqui é uma região onde a ideia seria retomar sua movimentação de alta, testar topo. Só que quando eu vou para curtíssimo prazo, então se eu entro num gráfico de 2 horas, eu já começo a ter um pouco mais de atenção no S&P 500, porque em tempos gráficos menores, o que ele fez? Ele vinha na movimentação de alta, topos e fundos ascendentes, ele deixou um pivôzinho aqui no 5.580, tá? Que ele testou, deixou um fundo, deu mais uma pernada para cima e foi perdido aí na semana passada. Ele está voltando para testar essa região. Eu ficaria bem atento qual vai ser a reação do S&P 500 por aqui, tá? Então, supondo aqui que esteja comprado no S&P 500, né, acreditando na continuação da alta, acreditando na continuação da tendência. Chegou no 5.580 e começou a falhar por aqui, toma cuidado, porque isto pode indicar para a gente o início de um terceiro movimento de queda, né? Então, uma correção em 3 movimentos, e se ele fizer esta correção em 3 movimentos, ele pode ainda perder os 5.500, e perdendo os 5.500, voltando lá para o gráfico diário, ele abre espaço de queda para os 5.450, tá? Então ele volta para testar essa região aqui que ele deixou anteriormente. Então, assim, S&P 500 segurou em região de suporte, vejo como um ponto até para se pensar nas compras, acreditando na continuação da tendência de alta, mas eu já teria ali uma certa cautela, né, um certo cuidado, quando o S&P 500 chega próximo dos 5.585, que é um ponto ali que no curtíssimo prazo ele perdeu e está voltando ali agora para fazer um teste, né? Vamos ver se ele consegue retornar para cima dessa região. Voltando para cima dos 585, a ideia é voltar para testar as máximas deixadas aí na semana passada, perto dos 670, tá? Bem, então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente semana, né? Bons trades. Semana que vem estamos de volta com mais uma oportunidade da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.